Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo onde eu ensinarei vocês como é que se joga um jogo. E hoje estou falando de Cat in the Box, um jogo de vaza quântica. Cat in the Box ainda não lançou no Brasil no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas já deve estar chegando nas lojas aí, que já foi anunciado pela Galápagos. Então em breve todos já vamos ter acesso aqui em terras tupiniquins. E Cat in the Box pode ser jogado de 2 a 5 jogadores e dura aí uns 30 minutos cada partida. Vamos então lá conferir como é que se joga? Vamos começar aqui então com a preparação do jogo. A primeira coisa, nós vamos pegar esse tabuleiro aqui e colocar no centro da mesa. Pegar esse bloquinho de pontuação, a gente vai separar, que a gente vai usar ele depois. E agora vamos pegar todas as cartas do jogo, e aqui é um momento importante onde a gente tem que ver, né, quantos jogadores vão jogar, tá? Porque a preparação ela vai variar de acordo com a quantidade de jogadores. No jogo nós temos cartas de 1 até 9, e numa partida para 2 jogadores nós vamos usar somente as cartas de 1 a 5. De 3 jogadores nós vamos usar as cartas de 1 a 6, de 4 jogadores vamos usar de 1 até 8, e de 5 jogadores vamos usar todas as cartas, né, que é de 1 até 9. Eu vou simular aqui uma preparação para 4 jogadores, então a gente só vai remover as cartas de número 9. Muito bem, cartas de número 9 aqui removidas, voltam para a caixa do jogo e agora nós vamos montar o tabuleiro com essas cartas aqui e nós vamos usar a parte branca, tá? Depois eu vou explicar mais para frente no vídeo para que serve o outro lado ou do que muda. Então vamos colocar aqui na ordem no tabuleiro essas cartas. Essas cartas vão representar todas as cartas que estão disponíveis no jogo, tá? Então numa partida em menos de 4 jogadores, nós não usaríamos essa carta aqui, por exemplo. Colocado aqui todas as cartas de 1 a 9, essa dos gatinhos aqui a gente pode pôr no final. Só para completar nosso tabuleiro aqui. E agora, como vocês estão vendo, o número 9 ele está aparecendo aqui no tabuleiro, mas é um número que a gente removeu, né, da caixa, ou seja, nós não vamos usar o número 9. E é para isso que servem esses tokenzinhos aqui de gatinho, ó, que é para a gente tampar os números que não vão ser usados. Nesse caso, nós vamos tampar então o número 9, porque ele não vai estar disponível na partida. Da mesma forma, se você for jogar em 2 jogadores, você vai usar esses gatinhos para tampar o número 6, né, que não é utilizado, e essa outra carta você nem coloca no tabuleiro. Então, resumindo, essas fichinhas você só usa em jogo de 2 e 4 jogadores. Continuando com a preparação, distribua para cada jogador uma dessas peças e certifique que eles usem o lado correto, tá? Existe um lado para 2 e 3 jogadores e um lado para 4 e 5 jogadores. Então, nesse nosso exemplo aqui, todos os jogadores vão deixar do lado 4 e 5, né? Agora, cada jogador vai escolher as fichinhas que eles vão jogar. A gente tem 5 tipos de fichinhas, bem coloridas e bonitinhas, que são essas 5 aqui, ó, tudo com ícones de ciência, né, ou relacionado a ciências ou experimentos. Depois de cada jogador ter recebido todas as suas fichas, eles vão pegar 4 delas e colocar nesses espaços aqui em X, ó, em cada uma das cores. Tá, eu já fiz nos demais, feito nesse. E agora nós vamos definir quem vai ser o jogador inicial. O jogador inicial ele vai receber essa carta aqui, né, para indicar e todos lembrarem quem é o jogador inicial, que tem uma seta aqui indicando, né, que o jogo funciona em sentido horário. Cat in the Box é um jogo de vaza, né, que utiliza a mecânica de vaza. Vaza o que é? Cada jogador vai jogar uma carta e depois que todos os jogadores tiverem jogado uma carta, né, aquilo é uma vaza. E quem jogou a carta mais alta vence aquela vaza, ou seja, pega todas as cartas para ele e inicia a próxima. Tá? Então esse é o conceito, a mecânica do jogo. Então nesse exemplo nós vamos usar as cartas de 1 a 8, tá? E para conhecimento existem 5 cartas de cada. Então vão ter 5 cartas do número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para iniciar a primeira rodada você vai embaralhar todas as cartas e distribuir em números iguais para todos os jogadores. Depois de distribuir as cartas para os jogadores vão olhar a sua mão e todos, né, simultaneamente vão escolher uma carta para remover de jogo. Né? Ou seja, você vai escolher uma carta da sua mão e você vai tirar ela de jogo. E isso é importante e vocês já vão entender o porquê. Depois que todos os jogadores tiverem escolhido a carta, né, você vai pegar todas elas, sem revelar, e vai separar, tirar ela do jogo. Elas não vão participar dessa rodada. E depois, começando pelo jogador inicial e seguindo em sentido horário, os jogadores eles vão prever quantas vazas eles acham que vão ganhar naquela rodada. Então, começando por esse jogador aqui, ele vai olhar a sua mão, vai analisar aqui e falar, acho que eu vou ganhar 2 vazas, por exemplo. Então ele vai pegar um dos seus marcadores e marcar aqui no número 2. Notem que em 4 e 5 jogadores você só pode prever 1, 2 ou até 3 vazas. Depois esse jogador ele vai olhar e dizer, eu acho que eu vou ganhar 1, esse aqui fala que vai ganhar 3 e esse aqui 3 também, por exemplo.
Depois que todos os jogadores tiverem feito isso, né, feito a sua previsão de quantas vazas eles acham que vão ganhar naquela rodada, nós podemos então iniciar a primeira rodada. Começando então pelo jogador inicial, ele vai escolher uma carta, né, e todos os jogadores vão ter que seguir o naipe daquela carta. No jogo nós temos 4 naipes, que são o naipe vermelho, azul, amarelo e verde. Mas aí nesse momento você deve estar me perguntando, Gui, aonde está a cor da carta? Sendo que as cartas são todas pretas, que só com os números e não tem cor. Aí que tá o grande lance desse jogo. O grande lance desse jogo é que quando você jogar uma carta, você vai definir de que cor ela é. E cada carta ela é única. Ou seja, se eu joguei um 4 azul, ninguém mais pode jogar um 4 azul. E como é que funciona isso, né? Vamos então dar um exemplo aqui. Vamos supor que esse jogador ele iniciou e ele fala então que ele jogou aqui, ó, ele vai jogar um 6 e ele fala que esse 6 ele é um 6 azul. Então ele vai colocar aqui do lado do seu, né, desse seu tabuleirozinho aqui, do lado da cor que ele está dizendo que aquela carta é. Então se esse 6 aqui é um 6 azul, ele vai botar do lado da cor azul. E então ele vai pegar um dos seus marcadores e colocar no 6 azul aqui no tabuleiro. E agora o próximo jogador, ele deve seguir o naipe daquele jogador se ele possuir. Mas como assim se ele possuir, Gui? Se ele pode escolher a cor? Aí que tá, nesse jogo você pode escolher não ter a cor, mas vocês já vão entender. Vamos primeiro aqui começar com o básico. Então esse jogador aqui ele vai olhar a sua mão e ele não pode jogar o 6 azul, né? Porque o 6 azul já foi jogado, né? Então não tá mais disponível. Então vamos supor que ele quer muito ganhar aquela vaza e ele fala, vou jogar um 7 azul. Então, por exemplo, então ele bota aqui o 7 do lado azul e o seu marcador no 7 azul. Então o próximo jogador também vai jogar uma carta e esse jogador jogou um 8 azul. Então ele vai vir, colocar no 8 azul e o último jogador jogou um 1 azul. Depois que todos os jogadores tiverem jogado a sua carta, nós vamos comparar e ver quem jogou a maior carta. Nesse caso, esse jogador aqui, né, do planetinha jogou um 8 azul, então ele venceu aquela vaza. Então ele vai pegar todas as cartas que foram jogadas nessa rodada e colocar aqui, né, do seu lado virado para baixo, indicando que ele ganhou uma vaza já nessa rodada. E então ele vai iniciar a próxima vaza jogando uma outra carta, mas dizendo que naipe que ela é. E aqui já vai um conceito muito importante, tá? Todos os naipes, eles são iguais com exceção do vermelho. O vermelho, ele é sempre o trunfo. Ou seja, a carta vermelha, né, o naipe vermelho, ele vence qualquer outra carta. Vamos dar aqui um outro exemplo então para ilustrar. Então esse jogador aqui ele vai iniciar a próxima vaza e vamos supor que ele jogou esse 5, ele falou que esse 5 é um 5 azul. Então ele vem, coloca aqui seu marcador no 5 azul e é o próximo jogador. E o próximo jogador então vai lá e coloca uma carta 4 azul. Então agora na minha vez, eu só tenho a possibilidade de jogar um 2 ou um 3 azul. Na minha mão eu tenho 3 aqui, né, que ele pode ser uma carta azul. Mas vamos supor que eu queira ganhar essa vaza, tá? Já foi jogado o 5, né, e não tem como nenhuma outra carta superar o 5 dentro do azul, né? Dessa forma, eu posso jogar uma carta vermelha, que é um trunfo, para superar. Mas ao fazer isso, sempre que você escolher não seguir o naipe, você está dizendo que você não tem aquela cor na sua mão. E ao dizer isso, você não pode mais jogar aquela cor durante o resto da rodada. Então aqui, se eu não tivesse o 3 nem o 2, né, eu não teria como jogar uma carta azul. Então, obrigatoriamente, eu não teria mais cartas azuis. Mas nesse caso, eu tenho um 3. Mas vamos supor que eu escolhi falar, eu não tenho 3 na minha mão. Então eu vou jogar o 1 vermelho. Ao fazer isso, eu vou remover essa ficha do azul, indicando que eu não posso mais jogar azul nessa rodada. Né, e vou colocar aqui, por exemplo, no 1 vermelho, que foi o que eu disse que eu tinha jogado. E aí, então, durante o resto da rodada, eu não posso mais jogar cartas azuis, porque eu já tinha dito que não tinha cartas azuis. Então, a partir desse momento, eu realmente não tenho mais cartas azuis. Então, vai para o próximo jogador, que vai jogar aqui, e ele tem o 2 e o 3, ó. Então, ele vai, por exemplo, jogar o 2 azul, e ele jogou aqui. E então nós vamos comparar quem ganhou a vaza. Naturalmente seria sido o número 5 azul, né? Porque ele jogou a maior carta do naipe que deveria ser seguido. Porém, como eu falei, o vermelho ele é um trunfo. Então se tiver cartas vermelhas na vaza, a maior carta vermelha vence. Então nesse caso, mesmo com o número 1, eu venci a vaza. Então eu vou pegar todas as cartas da vaza e colocar aqui virado para baixo, né? Indicando que eu já venci uma vaza. Isso aqui vai contar para minha pontuação. Então eu vou iniciar uma próxima vaza. Os jogadores eles não podem iniciar com uma vaza de cor vermelha até que uma carta vermelha tenha aparecido. Ou seja, nesse caso,
como eu disse que não tinha mais azul e joguei uma carta vermelha, então o naipe vermelho está liberado. Eu poderia, por exemplo, começar aqui falando que é um 8 vermelho. Então, enquanto ninguém jogar uma carta vermelha, ninguém pode iniciar uma vaza com a cor vermelha. Tá? Alguém já tem que ter se livrado de uma das suas fichas de cor e jogado uma carta vermelha. Então, o naipe vermelho ele vai estar liberado para ser iniciado. E aí nós vamos jogando até que uma coisa entre duas possíveis aconteça. A primeira é, até que todos os jogadores tenham jogado 8 cartas, né, e tenha sobrado com uma na mão. Se isso acontecer, todos os jogadores não vão jogar a sua última carta e a rodada é encerrada. Ou até algum jogador causar um paradoxo. O que é causar um paradoxo? É você não conseguir jogar nenhuma carta, né, que seja válida naquele momento. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui que esse jogador tenha jogado um 4 amarelo, então esse jogador ele jogou um 2 amarelo, e vamos supor que então chegou a minha vez e eu não consigo mais jogar nenhuma carta, tá? Primeiro, né, todas as cartas amarelas já foram jogadas, então eu não teria carta amarela, mas eu poderia jogar uma carta azul, né? E eu tenho aqui o 7 e o 8, mas eu já falei que eu não tenho a cor azul. Nesse caso eu poderia jogar um 4 vermelho, ó, mas eu não tenho 4 na minha mão. Então nenhuma das minhas cartas são válidas, eu não consigo jogar nenhuma delas. Nesse caso, eu causei um paradoxo. Eu mostro a minha mão para todos os jogadores, né, e a rodada ela é encerrada. Todas as cartas jogadas naquela vaza são descartadas, né, ou seja, ninguém ganha aquela vaza. Né, e nós vamos então para a pontuação da rodada. E isso pode acontecer por outros motivos também, como por exemplo, vamos supor que eu tivesse a cor azul, mas eu só tenho o número 1 e 2 disponível, eu não tenho nenhum dos dois. Né? Nesse caso, eu também causei um paradoxo porque eu não tenho cartas para jogar. Então sempre que a sua mão, né, tiver alguma carta, for a sua vez, e você tiver que jogar uma carta, mas nenhuma das cartas forem válidas, então sinto dizer, você causou um paradoxo e a rodada é encerrada. Mesmo que o próximo jogador ele não tivesse cartas disponíveis, né, eu causei um paradoxo antes, então a rodada é encerrada e eu vou tomar essa penalidade que vocês já vão entender agora na pontuação da rodada. E então nós vamos pegar esse bloquinho aqui, e anotar aqui a quantidade, né, o nome dos jogadores, e vamos então para a pontuação. Como é que funciona a pontuação? Cada vaza que você venceu, ela vale 1 ponto. Tá? Mas a pessoa que causou o paradoxo, cada vaza que ela venceu é 1 ponto negativo. Então neste exemplo aqui, né, eu causei o paradoxo e eu venci 2 vazas, eu faço 2 pontos negativos. Então eu venho e anoto aqui no meu nome 2 pontos negativos. Então nós vamos para outro jogador. E esse jogador, ele fez uma vaza, então ele ganha 1 ponto pela vaza que ele fez. Agora, se o jogador acertou a previsão dele, ele vai fazer pontos extras. Neste caso, nesse exemplo, esse jogador ele disse que ganharia só apenas uma vaza. E ele ganhou apenas uma vaza. Então ele vai fazer 1 ponto, mais a maior área dos ícones deles aqui que estão conectados ortogonalmente. Ou seja, esse jogador daqui é nesse íconezinho azul, né? Então ele tem esses ícones que estão aqui, ó, conectados em 3, ortogonalmente. Esses aqui 2 e 2. Então a sua maior área conectada é de 3, tá? Não importa se está na mesma linha ou não, desde que elas estejam ortogonal, né? Ou seja, vertical ou horizontal. Diagonal não conta. Então esse jogador ele tem 3. Então como bônus ele faz 3 pontos. Então neste exemplo ele ganhou uma vaza, mais 3, 4 pontos para esse jogador. Então a gente vem e anota aqui 4 pontos. Esse outro jogador ele disse que ganharia 3 vazas, mas ele ganhou 4. Então neste caso ele vai fazer apenas 1 ponto por vaza, né, que é somente 4. Se ele tivesse acertado a sua previsão, ele faria mais 4 pontos, né, adicional, porque ele tem 4 fichinhas aqui, ó, conectadas. Mas como ele não acertou, ele não pontua nessa área aqui do tabuleiro. Mesma coisa para esse jogador aqui que falou que ganharia 3 vazas e ganhou apenas uma, né? Então ele vai ganhar apenas 1 ponto pela vaza que ele ganhou e também não vai fazer os pontos bônus. Então notem que a previsão ela é somente para você fazer pontos bônus de acordo com como é que terminou a área aqui. Então você sempre vai procurar jogar cartas para deixar as suas fichas aqui, né, próximas. Vamos dar um exemplo aqui do jogador azul. Se ele tivesse essa fichinha nesse lugar, ó, seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, porque todas essas fichas estariam conectadas ortogonalmente. E isso é muito importante. O jogador que causou o paradoxo, mesmo que ele tenha acertado a previsão, ele não pontua nem pontos negativos, nem pontos positivos pela área aqui do tabuleiro. Nesse caso eu falei que ganharia 2, eu realmente ganhei 2, mas eu causei o paradoxo. Então a pontuação de quem causa o paradoxo é simplesmente a quantidade de vazas que você ganhou,
né, em pontos negativos. Então, depois de anotar a pontuação, nós vamos pegar todas as cartas de volta, né, de todas as vazas aqui, inclusive aquelas cartas que nós removemos no começo da rodada. Todos os jogadores vão pegar todas as suas fichinhas de volta e nós vamos resetar aqui a configuração, né, ou seja, colocar as fichinhas em cada uma das cores. Vamos embaralhar todas as cartas e distribuir entre os jogadores e passar a carta de primeiro jogador, né, para o próximo jogador no sentido horário. Então nós vamos jogar uma nova rodada, ou seja, todos os jogadores vão pegar uma carta e remover. Depois, começando pelo jogador inicial, ele vai fazer a sua previsão de quantas vazas ele acha que vai ganhar. Todos os jogadores vão fazer isso e nós jogamos mais uma rodada. No final da rodada, anota a pontuação de novo, né? Passa o primeiro jogador e se joga uma nova rodada. O jogo vai decorrer dessa forma até que todos os jogadores tenham sido o primeiro jogador uma vez. Ou seja, nós vamos jogar a quantidade de rodadas igual à quantidade de jogadores. Em 4 jogadores aqui, nós jogaríamos 4 rodadas. Depois de 4 rodadas, soma-se a pontuação e o jogador que tiver a maior pontuação é o grande vencedor. E se os jogadores empatarem, o jogador que fez mais pontos na última rodada é o vencedor. E se eles ainda estiverem empatados, então os jogadores dividem e compartilham a vitória. E assim que se joga Cat in the Box. Ele parece confuso, né, explicando aqui, mas depois que você joga uma vez, você entende, ele é bem tranquilo. Pode ser um pouco difícil de jogar bem, mas as regras elas são bem simples, né? Você só pode jogar uma carta de uma cor, né? Você tem que seguir a carta que é jogada e você pode escolher a qualquer momento não ter, né, uma carta. Vamos supor, inclusive isso pode acontecer já na primeira rodada. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que esse jogador jogou um 4 amarelo, esse jogador jogou um 5 amarelo e esse jogador jogou um 8 amarelo. E aí chegou na minha vez, se eu quiser muito ganhar aquela vaza, né, não tem como eu ganhar com o amarelo, porque a maior carta do amarelo já foi jogada, eu posso jogar qualquer carta e dizer que é o vermelho. Eu falando, ó, eu não tenho amarelo, então eu vou jogar um vermelho aqui e vou vencer essa vaza. Mas eu tô falando que eu não tenho mais amarelo. E fazer isso muito cedo pode te limitar, porque, né, tem bastante espaço aqui amarelo. E até o final da rodada eu não posso mais jogar cartas no amarelo. Então você tem que tomar bastante cuidado aí, principalmente para não causar o paradoxo, né, para não levar pontos negativos. E aí tentar ainda ganhar a quantidade de vazas que você disse. E fazer ali, né, sua junção ali dos seus ícones para você pontuar, fazer mais pontos extras. E o que muda nesse tabuleirozinho aqui dos jogadores, né, na parte de 2 e 3 jogadores, é que você só pode prever ganhar 1, 3 ou 4 vazas. Você não pode prever ganhar 2. Isso é muito interessante, deixa o jogo bem difícil. Além disso, você pode jogar com as cartas aqui do tabuleiro do seu verso, né? Lembra que eu falei que ia explicar? E o que muda nesse exemplo aqui, né? A única coisa que muda é que os números iguais, eles não vão ficar mais adjacentes, né? Como da outra vez os números uns ficavam todos, né, um do lado, um embaixo do outro. Dessa forma, os números eles vão ficar mais espalhados. Ó. Dessa forma aqui, ó, o vermelho começaria aqui, né, o azul aqui, o amarelo aqui. Então só muda a forma ali, né, de tentar deixar os ícones adjacentes. É a única alteração, tá? É a única coisa, não muda nada de regra. E o jogo também contém umas alterações para 2 jogadores, que eu vou explicar agora para vocês. Primeiro que para 2 jogadores nós só vamos usar as cartas de 1 a 5, né? Então nós vamos deixar o tabuleiro desta forma aqui e tampar o número 6. Depois, né, distribua 10 cartas para cada jogador e vão sobrar 5 cartas. Das 5 cartas que sobraram, nós vamos colocar elas no centro da mesa aqui e vamos revelar 3 delas. Então, ao revelar uma carta, você vai pegar um token, né, de um jogador que não está sendo usado, por exemplo, esse aqui do planetinha, e você vai colocar no número que foi revelado na linha mais baixa, né, ou seja, no verde. Então 4 verde já está ocupado. Depois nós vamos revelar outra carta e saiu 2, então o 2 verde também não vai estar disponível. E por último, saiu mais um 2. Quando repete, você vai colocar na linha de cima, né, ou seja, na linha amarela. E só você vai revelar só 3 cartas. As outras 2 elas vão ficar fechadas, viradas para baixo. Se as 3 cartas reveladas forem iguais, né, você vai colocar aqui, vamos supor que tivesse revelado no terceiro 2, você colocaria então no azul, né, mas nesse caso aqui foi no verde. E para 2 jogadores você não vai fazer a previsão aqui de quantas vazas você vai ganhar. Se algum jogador ganhar no final da rodada 4 ou menos vazas, então ele ganha o bônus do meio do jogo ali do tabuleiro. Agora se ele ganhar 5 vazas ou mais, então ele não ganha esse bônus aqui. E essas são as únicas alterações num jogo para 2 jogadores. E é isso. É assim que se joga Cat in the Box, né? Com a sua variante aí e as suas regras especiais para 2 jogadores.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido, né? Que eu tenha explicado aqui da melhor forma possível. Ficou alguma dúvida? Pô, não expliquei direito? Coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram que vai ser um prazer ajudar vocês. Agora, se você gostou do vídeo, gostou do jogo, gostou da forma que eu expliquei, ou se eu te ajudei, deixa um like, considere se inscrever no canal se não for inscrito, né? E ativar o sininho aí para não perder as notificações. Querem ver uma gameplay de Cat in the Box no canal? Coloquem nos comentários também que a gente pode ver a possibilidade disso acontecer. Também nos sigam lá no Instagram, @casaldosjogos. Se precisar de uma consultoria ali para algum jogo específico, me chama que vai ser um prazer também. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Todo jogo que eu gravo regra dá vontade de jogar na hora. Eu gosto muito desse jogo.